Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua e a minha vida. Nós estamos aqui para darmos início ao estudo, a uma nova unidade de estudos. Na semana passada, quinta-feira passada, concluímos o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje nós estaremos dando início a uma nova unidade intitulada Discipulado para todos como estilo de vida. Discipulado como estilo de vida, e não para um, mas para todos. Toda a igreja precisa estar envolvida na questão do discipulado, para que ela possa crescer, para que ela possa prosperar. Por que todos têm que estar envolvidos nessa situação? Porque, primeiro, todo cristão deve ser um discípulo. Por quê? Porque discípulo é aquele que recebe ensino de alguém. E nessa questão, todos nós recebemos ensino. Temos a escola dominical, que transmite ensino, desde as crianças até os mais experientes na igreja. Todos recebem ensino. Então, nesse particular, toda a igreja está envolvida ou deve estar envolvida no discipulado, no discipulado, porque é um discípulo. E discipulado é um programa sistemático onde esse ensino é transmitido de forma proposital, porque existem ensinos que nós recebemos eventual e às vezes acidental. De repente você aprende com alguém que encontrou, que falou alguma coisa, ou que repartiu com você alguma coisa, você aprendeu com aquela pessoa, Você não é discípulo daquela pessoa, mas você aprendeu. Discipulado, então, é uma coisa proposital, é uma coisa sistemática, tem o objetivo de ensinar e o objetivo de aprender. E então nós estamos iniciando essa unidade hoje, discipulado como estilo de vida para todos nós, para o cristão. Nós temos que ter uma vida de aprendizado, das coisas de Deus, Isso é um discipulado, isso deve ser algo sistemático e proposital nas nossas vidas. Eu tenho que buscar crescimento, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que procurar me inteirar de uma forma mais aprofundada das coisas de Deus. Isto é um discipulado, e nós estaremos dando início a esse estudo hoje. E vamos iniciar com o princípio, que fala de salvação. Quando falamos em salvação, salvar é ser salvo, Salvação é ser salvo, é ser tirado de um perigo onde se corre um risco de perecer, um risco real de perecer, Então, salvação é tirar alguém de um risco de perecimento, Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto, talvez você também, eu gosto de ir à praia, Na praia existem lá os guardas-vidas. Eles ficam naquelas torres e observando lá os frequentadores da praia, porque tem às vezes pessoas que abusam, pessoas que às vezes não sabem como se portar no mar, às vezes o mar está puxando, a pessoa não sabe. Aí então o que acontece? Quando o guarda-vidas ele vê uma pessoa que está em situação de perigo e a pessoa não está conseguindo voltar ou está afundando, ele vai rapidamente, e se for necessário ele chama outros e vão rapidamente correndo aquela pessoa para retirá-la daquele perigo eminente, Então ele está salvando aquela pessoa de um risco, de um perigo, de um perecimento que pode acontecer na sua vida
real. Agora, quando nós estamos falando de salvação no sentido espiritual, né, nós queremos esclarecer que tal qual um homem na praia, ele não percebe, ou ela não percebe, ele vai sendo sugado pelo mar e de repente ele não consegue mais sair. Por quê? Porque o mar já o pegou e vai levá-lo à morte se não houver um socorro. Pois bem, na vida, na nossa caminhada espiritual, o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. E esse pecado, ele vai dominando o homem, ele vai envolvendo o homem, e se o homem não tiver uma direção, uma ajuda, ele vai morrer espiritualmente e vai perecer. Somente Jesus pode trazer salvação ao homem, né? Aí nós falamos de pecado, né? Que é o pecado, nós temos que ficar livres do pecado para não haver esse perecimento, essa morte espiritual, né? Então Deus, o Criador, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, conforme está aqui em Gênesis 1, verso 7. Criou Deus, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então Deus criou o homem e Deus criou a mulher, como a imagem dele, parecido com ele, né? Isto é, com capacidade de pensar, né? Imagem e semelhança, capacidade de pensar, capacidade de interagir, né? O homem pensa, ele interage com outros, ele se relaciona com outros, né? E tem outros benefícios. O homem, ele planeja, ele faz as coisas, porque ele foi criado à imagem de Deus. E como ele foi à imagem de Deus, ele tem capacidades que outras criaturas não têm, né? Uma prova disso é que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, né? E colocou para que o homem e mulher, administrassem toda a criação em nome dele, né? Deus deu essa capacidade, essa questão de administrar, cuidar, né? Entretanto, e Deus também, ele deu a capacidade, entregou tudo na mão do homem para que o homem cuidasse, homem e mulher. No entanto, ele estabeleceu uma regra, né? Uma condição, né? Está lá em Gênesis 2,17, que nos fala o seguinte: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, né? Então, qual foi a condição? Deus falou: olha, vocês cuidem de tudo que eu criei está na mão de vocês, usem, cuidem, se alimentem de tudo, mas uma coisa, da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que vocês dela comer, vocês vão morrer, tá? Muito bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um limite em amor para que o homem permanecesse vivo ou permanecesse em vida. A desobediência inicial da mulher e posteriormente também do homem os separou de Deus, né? Isso nós chamamos de pecado, foi a desobediência, né? A desobediência inicial da mulher e depois também do homem, isso os afastou de Deus. Isso é que nós chamamos de pecado. E o homem tem multiplicado com o tempo
a forma de cometimento de pecados. Ele tem criado novas formas de cometimento de pecado, né? Está escrito: pela desobediência de um só, todos os homens foram constituídos pecadores. Está lá em Romanos 5,19. Através desse pecado, ele conheceu a dor e o sofrimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Contudo, o maior de todos os sofrimentos, de toda a complicação maior que esse homem recebeu na sua vida, foi a morte física e a condenação eterna. A palavra nos mostra que você e eu, nós não fomos criados por Deus para morrer, mas nós morremos, em função da desobediência a Deus. O homem, tanto é que no Antigo Testamento as pessoas viviam anos, assim, muitos anos, 200, 300, 400 anos, de forma normal, Mas a partir do momento que o homem foi se desenvolvendo e foi criando novas formas de pecado e cada vez mais distanciado de Deus, os seus anos de vida foram diminuindo, até que Deus falou que, em Salmo, Deus falou que o homem está dado a viver 60 ou 70 anos, em havendo vigor, sobe a 80, passar disso é canseira e enfado, ou seja, o homem tem um limite que antes não existia, passou a existir por causa da desobediência, por causa do pecado cometido contra Deus. Então o homem passou a ser esse escravo, e ele começou a ser dominado por isso e viver debaixo dessa escravidão, do pecado, domínio. Não consegue se, tal qual aquele homem lá da praia, ele não consegue sair sozinho. Ele precisava de alguma coisa, de um guarda-vidas, de um salva-vidas, para salvar a sua vida, tirar a sua vida dessa situação. E então, nós vivemos que o homem, ele precisa ser salvo. Jesus Cristo é o único meio de salvação, Jesus Cristo veio para morrer por mim e por você. E quando nós tomamos uma decisão que aceitamos esse salva-vidas nos tirar do mar do pecado e nos levar para a rocha, um lugar seguro, então nós somos salvos. Agora, a santificação diz aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, o que é isso? É exatamente o contrário do pecado. O pecado me leva para longe de Deus, porque eu vou fazendo coisas, praticando coisas que me deixam cada vez mais distante de Deus. A santificação é buscar uma prática de vida, que vai me aproximando cada vez mais de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 14, nós vemos assim: Hebreus 12, 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando fala viver em santidade, não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não cometa algumas desobediências a Deus, que pecado no fundo é isso, é desobedecer a Deus. Então, mas o que acontece? Quando eu
cometo algum pecado ou pratico alguma desobediência a Deus, eu volto, eu me arrependo, volto para Deus, peço perdão a Deus e procuro não mais praticar a mesma coisa, né? Ou eu estava deixando de fazer alguma coisa que Deus está pedindo, eu esqueço essa omissão e começo a viver nessa prática, né? Prática, por exemplo, de oração, prática de santidade, prática de leitura da palavra, prática de perdão às pessoas. São práticas, são ações, né, que eu tenho que ter, né? Coisas que Deus pede para que eu me afastar da mentira, da maldade, do desejo errado, do me apropriar de coisas que não são minhas, e por aí vai. São situações da vida que, em sendo obedecidas para uma prática de vida, por ser discipulado para todos, é um estilo de vida, eu vivo esses ensinos que eu recebo, isso é um discipulado. Eu estou aprendendo todos os dias a praticar coisas que Deus me pede e a deixar de praticar coisas que Deus falou para que eu não praticasse. Isso é um discipulado, isso é um crescimento, isso é um desenvolvimento da minha vida, né? Por isso, esse processo de me afastar do errado e me aproximar da vontade de Deus, isso é um processo de santificação. Esse processo de santificação, sem ele, diz a palavra, ninguém vai ver Deus. Se não houver um esforço da minha parte por deixar coisas que desagradam a Deus e começar a viver coisas que são do querer de Deus, sem esse esforço na minha vida, eu não posso vir a Deus, eu não verei a Deus. Há de haver uma busca, um esforço, um despreendimento para que eu consiga viver a vontade de Deus, né? Isso é um processo de santificação. Muito bem. John Wesley, que é o fundador do metodismo, ele dizia o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, né? Quando você aceita Jesus, isso tira você do mundo, né? Ou seja, aquela vivência toda. E a santificação tira o mundo do cristão, aquelas coisas saem de você, né? Sai dentro de você. Antes você sai do mundo, sai daquela prática, sai daquele convívio, sabe? Aí você começa nesse processo de santificação, que é a busca do querer de Deus, então o mundo sai de você, né? O mundo vai saindo e você vai vivenciando as coisas de Deus, ou seja, os princípios, os objetivos, os pensamentos são transformados, são alterados para algo que agrade a Deus. Muito bem, há um roteiro para essa santificação, né? Essa busca de santificação, essa busca de vivência com Deus, que nós encontramos lá em Efésios capítulo 5. O verso 1 do capítulo 5 de Efésios nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A primeira coisa nesse processo de deixar o pecado e praticar o que Deus deseja procure ser um imitador de Deus. Primeira coisa, né? Verso 1 do Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, né? O filho, né, ele sempre procura imitar o seu pai, né? Normalmente é assim. Aqui em casa eu tenho um netinho, né, que está com 1 ano e pouquinho, e às vezes eu estou brincando com ele e tudo, né? Aí o meu filho chega, que é o pai da criança,
ele sai do meu colo, sai de perto de mim, vai correr para o pai e brinca com o pai. Ele quer estar com o pai, porque ele quer estar junto com o pai. Então, a primeira coisa que um cristão precisa fazer, aquele que tomou uma decisão e vive no processo de santificação, é querer estar com o pai, é abraçar o pai, estar com o pai, conviver com o pai, buscar imitar o pai, né? Esse é um princípio. O primeiro princípio de santificação é buscar o Pai, estar com o Pai e imitar o Pai. Tá? Segundo, verso 2 diz assim: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a segunda coisa, nós precisamos aprender a viver e praticar amor, principalmente com os que nos perseguem. Amar pessoas, né? O pastor tem falado muito sobre isso na igreja. Pessoas se importam com pessoas precisam amar pessoas, né? E aqui o texto nos fala primeiro, né, eu tenho que desejar estar com o Pai, amar o Pai, estar junto com o Pai, imitar o Pai. Mas o segundo é amar pessoas, inclusive e principalmente aqueles que são nossos perseguidores, nossos opositores. Terceira coisa, andar com pureza de vida, né? Pureza, ou seja, pureza significa que você tira o que contamina. Quando o ourives vai, ouro é uma coisa muito preciosa, é um metal muito precioso, mas ele bruto, ele vem cheio de outras substâncias impuras, e aí o ourives, ele leva aquilo no fogo, né? E aí ele o fogo tira tudo quanto é impureza, e aí fica o ouro puro, o ouro de extremo valor. Então, quando nós falamos em pureza, é tirar as coisas que nos contaminam, tirar o pecado, tirar a prática errada, os pensamentos errados, as omissões, aquilo que desagrada a Deus. Tirando isso, eu vou me santificando e eu me purifico, eu me torno uma pessoa purificada pela prática da palavra, pela prática da verdade. Nos versos 3 a 7, nos dizem assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem grosseiras gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na prática da desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Então, o texto aqui está falando muito claro. A nossa prática de vida, ela demonstra exatamente o que nós somos: filhos de Deus ou não. E se nós somos filhos de Deus, depois se nós somos filhos de Deus fiéis, ou filhos de Deus desobedientes, né? A prática da desobediência gera e atrai a ira de Deus, mas a obediência, a gratidão, a busca de Deus atrai sobre nós a graça, a benevolência, as boas dádivas de Deus sobre todos nós. Então, se eu quero viver em santidade, eu tenho que buscar viver em pureza de vida. Ainda
versos 8 a 14 nos mostra que nós devemos andar na luz, ou seja, ter uma vida íntegra e correta, que não tenha de que se envergonhar. Eu não preciso ficar escondendo nada de ninguém, eu não preciso ficar preocupado de alguém descobrir alguma coisa de mim, né? Porque aquilo ia me envergonhar, né? O verso 8 diz assim: porque outrora vocês estavam em trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonha. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, andar na luz, ou seja, na direção de Deus, fazer o que Deus quer. Isto vai afastar de mim coisas que e práticas que eu tento esconder, colocar alguma coisa em cima e esconder para que ninguém descubra, né? Então, isto, né, desagrada a Deus, mas a prática da santidade, a busca da santidade, agrada a Deus, e Deus abençoa aquele, mesmo que com luta, mesmo que com dificuldades, ele ou ela rejeita o pecado, rejeita coisas erradas, ele às vezes ele cai, mas ele levanta, se arrepende e volta, buscando, se esforçando. Isso agrada a Deus. Embora não seja o querer de Deus a pessoa cair, mas se ela cair, ela se esforça para levantar e voltar a praticar aquilo que agrada a Deus. Isso é um esforço que leva e que atrai a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. E por fim, verso 15 em diante, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam uns para com os outros no temor de Cristo Jesus. Queridos, aqui esses versos nos falam sobre a importância do andar em sabedoria, ou seja, usar cada momento da nossa caminhada para glorificar a Deus, o nome do Senhor como o nosso Salvador e o nosso isso a gente mostra através das nossas atitudes, como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Eu tenho que andar com sabedoria. Se eu sei que uma coisa não é boa, nem no mundo dos homens, como que eu vou usar isso na minha caminhada com Deus? Enganar pessoas, como que isso é ruim no meio dos homens? Como que eu vou andar enganando os meus irmãos dentro da igreja? Isso desagrada a Deus.
né? Então eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ser sincero, buscar a verdade em todo o tempo, andar em novidade de vida. Isso que a palavra de Deus nos incentiva. Eu tenho que andar em novidade de vida. Isso é um discipulado, é um aprendizado todos os dias, né? Então, queridos, o que eu quero concluir hoje dizendo que Deus nos salvou do pecado, né? Deus nos salvou do pecado e da morte. Nós respondemos a isso com ação de graça e buscando viver em santidade. Deus nos resgatou, Deus nos tirou daquela condição. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar e pular de novo no mar sem saber nadar? Não, agora eu tenho que viver em santidade. Eu não vou mais fazer essa prática louca de me lançar. Agora eu vou andar na rocha, né? Vou andar por outros lugares, né? Reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus, né? Queridos, que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando a nossa primeira aula. Que Deus te fortaleça, né? Nós temos que viver esse discipulado, ou seja, esse aprendizado constante, sistemático, proposital, para que possamos crescer, para que possamos nos fortalecer e agradar a Deus e nos afastarmos de toda e qualquer possibilidade de mal e de pecado. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima quinta, com a graça e a bênção de Deus. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar na tua presença, junto com meus irmãos, estudando a tua palavra. Pai, tão importante é reconhecermos que somos pecadores, que o Senhor, por amor imenso, mandou Jesus Cristo para morrer por nós e nos trazer um tempo novo de vida. Agora, Pai, nos ajude como teus filhos a buscarmos santidade, ou seja, buscarmos prática de vida, uma prática de vida que te glorifique. Como nós temos colocado aqui, discipulado é uma prática de vida ou um estilo de vida para todo crente, para todo filho de Deus. E ajude-nos a viver esse tempo novo de prática que te agrada, prática que te glorifica, prática que exalta o teu nome. Porque sabemos, ó Deus, que em buscando ao Senhor em todo o tempo, nós somos mais vencedores por meio de Cristo Jesus em todas as situações da vida. Eu peço essas bênçãos a mim e peço essas mesmas bênçãos a todos os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir.